Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando a segunda semana do nosso PET, o Plano de Estudos Tutorados de Filosofia. Temos como tema nesta semana o tema Natureza e Cultura e como subtema Liberdade. Quem é o ser humano? No começo da apostila de vocês, antes de iniciar a leitura, pede-se para vocês pesquisarem alguns conceitos importantes para o entendimento da matéria, para o entendimento do texto, para o entendimento dos slides seguintes. Antropologia, a palavra antropologia tem origem no idioma grego, radical antropo vem de anthropos, que significa homem, e logia vem de logos, que significa razão, o estudo. Então, a junção das duas palavras gregas significa estudo do ser humano, o estudo do homem, no seu contexto mais amplo. A palavra cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou de um determinado grupo. Absurdismo é um conceito especificamente filosófico que teve suas raízes no século XIX, como resultado das reflexões do filósofo Kierkegaard. Já como sistema de crença, o absurdismo nasceu do movimento existencialista, como resultado da contrariedade entre o convívio do espírito com o mundo. E o darwinismo, que é o conjunto dos estudos e teorias relativas à evolução das espécies, desenvolvidas pelo naturalista inglês Charles Darwin, de 1808 a 1882. Então, como sabemos, o Charles Darwin é o idealizador da teoria da evolução das espécies. Algumas questões fundamentais que vão nortear as nossas reflexões. Podemos realmente ser livres? Como somos livres se não podemos fazer tudo o que queremos? A liberdade é sempre algo limitado? É possível ser livre com limites? Existe mesmo um destino para cada um? Afinal, o que é liberdade? Então, essas são algumas perguntas que vão nortear as nossas reflexões. São questões fundamentais para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente questionar sobre a liberdade, sobre a nossa ação perante o mundo. Nós temos aí alguns conceitos de liberdade, Dois pontos de vista. O primeiro deles, as condições criadas e não criadas pelo homem. A primeira delas, as condições criadas, que seriam as condições evitáveis, ou seja, aquelas ações, aquelas consequências que são evitáveis, que você pode evitar acontecer. No caso aqui, a prisão, o vício das drogas e as doenças causadoras pelos descuidos da saúde. Então, são situações evitáveis. As doenças causadoras pelo descuido da saúde. Você pode melhorar sua saúde mudando seu hábito de vida. Então, a partir do momento que você escolhe ter uma vida saudável, você vai ter uma vida livre de doenças. A partir do momento que você escolhe viver uma vida sem praticar atos ilícitos, você vai ficar livre da prisão, você vai ficar livre do vício de drogas e, consequentemente, a sua vida vai ser uma vida pautada na liberdade. E existem as condições não criadas, que são os lugares onde nascemos, a distância de um lugar para o outro, a nossa idade. Então, nós não escolhemos onde nascemos, nós não escolhemos o ano que nascemos. Então, são situações inevitáveis. Nós não podemos evitar que aquilo aconteça. E o segundo ponto é a crença no destino. Ou seja, achar que os fatos da nossa vida dependem
não do exercício de nossa liberdade, mas da vontade de forças sobrenaturais. Achar que tudo o que acontece conosco é vontade de alguém sobrenatural a nós. E aí vem algumas perguntas como o problema dessa crença no destino. Se o destino realmente existe, se o nosso destino está realmente pré-determinado, para que lutar por justiça? E como responsabilizar os desonestos, os ladrões e assassinos, uma vez que estariam destinados a cometer crimes? Então, essas são situações que fazem a gente pensar e refletir. Se realmente está no destino deles, isso. Se realmente existe o destino, tudo que acontece com a gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente pratica, está relacionado ao destino, como responsabilizá-los? Aí a definição de outros dois conceitos importantes e fundamentais para os nossos estudos é o determinismo, como sendo um conceito filosófico que define que todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores, ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem no mundo é determinado por acontecimentos passados, que podem ser de caráter natural ou sobrenatural. E depois a definição de liberdade. Liberdade designa o estado de ser livre, de não estarmos sob o controle de outro, de estarmos desimpedidos, de não sofrer restrições e nem imposições. Então, a liberdade seria a faculdade que o ser humano tem de escolher ou de se decidir, segundo seu próprio parecer. Aí a pergunta, somos realmente livres? Aí a gente vai ver 3 pontos de vista que vai tentar responder a essa questão. O primeiro ponto de vista é a visão determinista. Então, como nós vimos, o determinismo ele afirma que a liberdade não existe. Afirma de que tudo que acontece com a gente está pré-determinado. Então, vamos ver a visão determinista. A liberdade não existe, pois o homem é sempre determinado, seja por sua natureza biológica, que seriam as nossas necessidades e os nossos instintos, seja por natureza histórico-social, que seriam as leis, normas e costumes que nós temos que vivenciar, que nós temos que viver e nós temos que praticar. Nossas ações são sempre determinadas pelos fatores acima. Portanto, a liberdade é uma mera ilusão. Então, essa é a visão determinista. Aí nós vamos agora para a segunda visão, que é a visão existencialista. O homem é sempre livre. Embora existam determinismos sociais ou biológicos, o indivíduo possui uma liberdade moral que está acima das determinações. Ou seja, apesar dos fatores históricos sociais que atuam sobre nós indivíduos, nós sempre vamos ter uma possibilidade de escolha, de poder agir livremente a partir dessa autodeterminação. Então, somos livres, embora existam fatores sociais e biológicos, a liberdade sempre vai prevalecer. A possibilidade de escolha sempre vai prevalecer. Coloquei uma imagem aí, essa imagem se refere a um filme chamado Clique, onde esse personagem central tem a possibilidade, consegue um controle remoto, onde ele tem a possibilidade de avançar algumas situações. Então, aquelas situações que ele vê que vai causar sofrimento para ele, ele pula. Nesse pular, ele vai adiando alguns acontecimentos.
E esses adiamentos de acontecimentos faz com que ele perca praticamente a sua vida toda. Faz com que ele perca a sua família, que ele perca alguns momentos que seriam importantes para ele. Então isso mostra a importância da gente analisar nossas escolhas para que a nossa vida seja uma vida pautada nos valores éticos e morais. E a terceira ponto de vista é a resposta dialética, onde esse ponto de vista vai dizer o seguinte: o homem é determinado e livre ao mesmo tempo. Nessa perspectiva, não existe uma liberdade absoluta e nem uma negação absoluta da liberdade. Embora nossa liberdade seja restringida por fatores que cercam a nossa existência concreta, sempre podemos tomar consciência desses fatores e alargar nossas possibilidades de liberdade, nossas possibilidades de escolha. Então, embora existam esses fatores sociais, históricos, a partir desses fatores, nós podemos alargar a nossa possibilidade de escolha. E aí fica cada linha, cada filósofo vai defender um ponto de vista. Mas o importante aqui é a gente focalizar nessa linha, no existencialismo, como principais características. Então a gente vai ver aqui as principais características do existencialismo. A filosofia existencialista ela apresenta algumas características que podem ser observadas por parte das ideias de diferentes filósofos. Entre eles a gente vai ver daqui a pouco o filósofo Jean-Paul Sartre. Mas essas características elas vão prevalecer sobre todos esses filósofos existencialistas. A primeira característica é a seguinte: a existência vem sempre antes da essência. Então essa frase ela é bem conhecida dentro dessa linha existencialista. A existência precede a essência. A essência humana é construída a partir das escolhas individuais. A liberdade de escolha é incondicional. O único indivíduo responsável por suas próprias escolhas. As escolhas levam inevitavelmente a perdas. E as escolhas e a vida levam a um estado de desespero e angústia existencial. Então, a primeira característica, a existência vem sempre antes da essência, é um dos pontos chaves. Por quê? Primeiro, o homem existe. Primeiro, o homem nasce, depois ele se constrói. Ele vai se fazendo. Então, ele constrói a sua essência depois. Nós, seres humanos, não nascemos prontos. A gente nasce e vai se fazendo à medida das nossas escolhas, à medida da nossa vivência. A essência humana é construída a partir das escolhas individuais. Então, eu escolho individualmente a minha essência. Nenhuma outra pessoa pode construir a minha essência a não ser eu mesmo. A liberdade de escolhas é incondicional. O único e o responsável por suas próprias escolhas é o indivíduo, é eu mesmo, não o outro. As escolhas levam inevitavelmente a perdas. Então, por isso, na última característica aqui, as escolhas e a vida levam a um estado de desespero e angústia existencial. Por quê? A partir do momento que eu tenho que escolher entre uma opção e outra, entre um caminho e outro, essa escolha vai gerar em mim uma angústia existencial, porque eu vou estar excluindo uma ação, eu vou estar excluindo uma opção. Excluir uma opção gera em mim uma angústia existencial. Gera em mim uma angústia, uma crise. O que eu estou fazendo? Estou excluindo uma coisa
vamos dizer assim, nessa quarentena, nessa pandemia que a gente está vivendo, eu estou em casa, nós estamos em casa. Então, eu tenho que escolher entre ficar em casa, entre seguir as regras e escolher sair de casa. Mas se eu escolho sair de casa, eu posso ser infectado, eu posso passar a doença para outra pessoa, eu posso perder alguém da minha família. Então, eu saio ou eu fico. No eu ficar em casa, gera em mim uma angústia, gera em mim uma tristeza. Mas se eu sair de casa, gera também uma outra angústia, uma outra tristeza, que seria a possibilidade de infectar alguém, a possibilidade de levar a doença para alguém. Então, as escolhas geram uma angústia existencial. Então, na apostila de vocês, o texto vai começar com esse nome aí, ó, Jean-Paul Sartre. Esse cara chamado Jean-Paul Sartre, ele é um dos principais filósofos desta linha existencialista. Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1980, portanto, é um filósofo dessa última geração. E ele vai afirmar que o homem é liberdade, que a liberdade é a essência de todos os valores, que cabe ao homem inventar-se a si mesmo, que pelo fato do homem ser livre, é o homem quem faz suas escolhas e que ao fazê-las, essas escolhas, torna-se responsável por elas. Então eu sou responsável pelas escolhas que eu faço, que eu tomo. O Sartre ele vai afirmar também: o homem está condenado a ser livre. Condenado é uma palavra negativa, né? No sentido de que nós não podemos não escolher. O ser livre vai fazer parte de mim, querendo ou não. Agora, a capacidade de escolhas que vai me diferenciar dos demais. Estou condenado a ser livre. Eu sou livre, mas eu posso escolher entre uma coisa e outra. Na apostila de vocês tem essa frase aí, ó. Pois não há nenhuma certeza, não há nenhuma segurança, e tudo o que fizer é de sua irrestrita responsabilidade. De fato, um homem sem apoio e sem ajuda está condenado a inventar o homem a cada instante. Então, o Sartre ele é de uma linha existencialista ateia, ou seja, eles não acreditavam na existência de Deus por vários fatores que não vêm ao caso aqui, mas essa linha existencialista não acreditava na existência superior de Deus. Portanto, sem apoio e sem ajuda, o homem se reinventa. O homem faz a sua história a partir dele mesmo, a partir das escolhas que ele faz. Não existe determinismo, não existe destino. O próprio homem que se faz a si mesmo. É uma outra linha, uma outra frase que está na apostila de vocês. O desespero é, portanto, o sentimento de que há certezas e verdades prontas. É o sentimento de insegurança que impregna a vontade e o agir, pelo fato de ambos serem confrontados com o reino das possibilidades e apontarem para o limite a liberdade de cada indivíduo. Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Jean-Paul Sartre. Então é isso, né? Ele fala isso. A vida é escolha
E a escolha tem consequência. Então você não pode ser irresponsável de escolher e não querer que aquela escolha tenha uma consequência para você. Você escolheu, vai ter uma consequência. A vida é isto. E aí, partindo para a atividade, a primeira pergunta, a exemplo de angústia e desamparo próprios do existencialismo, que outros sentimentos podem ser identificados na realidade dos jovens do século XXI. Então ele deu 2 exemplos aqui, a angústia e o desamparo. Quais outros sentimentos os jovens de hoje, os jovens atuais, possuem? Vamos colocar aí a depressão, ansiedade, insegurança e vários outros elencados por vocês. Então, cada um de vocês vão ter uma visão, um sentimento. Pode ter vários sentimentos. Aí vocês vão elencar na número 1. No número 2, que ideias são encontradas nas propagandas de bebidas, carros e motos, vinculadas à mídia? Então vocês vão analisar as propagandas relacionadas a bebidas, carros e motos. Ao ver essa propaganda, que ideia essas propagandas trazem para você? Na maioria das vezes, carros e motos trazem a ideia de liberdade exagerada. Você ao fazer uso desse carro, dessa moto, você vai conseguir realizar aquilo que você quer, você vai conseguir ir no lugar que você deseja. Mas será que é isso mesmo? Será que essa propaganda está atingindo o objetivo? Aí você vai analisar e vai colocar sua ideia, sua visão na sua resposta. Na número 3, diante de tantas ideias de liberdade, somos livres? Explique. Então nós acompanhamos aí várias ideias de liberdade durante os slides. Essa resposta é pessoal também. Aí você vai colocar a sua resposta e explicar o porquê. A número 4. Elabore um texto que discuta os conceitos consciência, liberdade, responsabilidade e determinismo. Caso precisar, pesquise e pesquise mais. Então, nessa número 4, vocês vão pesquisar cada um desses conceitos. Consciência, liberdade, responsabilidade e determinismo. Nos slides anteriores, já foi definido alguns desses conceitos. Então, vocês vão analisar esses conceitos e fazer um texto relacionando-os. Tipo, para existir liberdade, é necessário eu ter uma consciência daquilo que eu estou fazendo. Essa consciência vai gerar também uma responsabilidade. E eu vou analisar, mas até que ponto eu sou livre? Se realmente... E o determinismo, onde que fica nessa história? Você vai relacioná-los e escrever um texto alencando-os a relação entre esses elementos. E o número 5, após as leituras, responda a essa questão ultra mega fácil. Quem é você? Quem é você que está acompanhando essa aula, essa videoaula? Suas características físicas, psicológicas, aquilo que te define. Caso seja difícil para você responder essa pergunta, você pode perguntar para aquelas pessoas que convivem com você na sua casa, sua mãe, seu pai ou aquela pessoa da sua vivência, quem sou eu para você? A partir do que a pessoa responder, você vai colocar. Lembrando que a pessoa que convive com você respondeu é aquilo que você é. Então, aceite. E
tente mudar alguma coisa se você não gostou. Então essas são as perguntas dessa semana. Atividade mão na massa, são 5 perguntas. Não são difíceis de responder. Vocês vão analisar o que foi dito durante os slides. Vocês vão ler o texto do PET de vocês e vão responder essas perguntas. Lembrando que eu estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp. Enfim, qualquer dúvida, só me procurar, me chamar lá, estou à disposição de vocês, certo? Bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Obrigado!